Ô, velho Vamp, já passou o Corinthians? O quê? Agora ficou fácil, né? Lógico, uma vantagem muito grande, né? O Corinthians ontem, a gente sabe a situação do Atlético, né? O Atlético tá ali a 6 pontos na zona de classificação para voltar a Série A. Eu ainda acho que dá, mas o futebol que tá jogando é um futebol muito pobre, muito ruim, né? Ontem o Hugo fez uma defesa já no finalzinho na cabeçada do Patrick, teve uma falta também bem batida. O Corinthians foi melhor, poderia ter feito até o segundo. Adquire essa vantagem, os times nesse primeiro confronto, né? Hoje tem Fluminense e Bahia. O Bahia e Fluminense, os times mandantes não tiveram bom resultado. O Vasco empatou. O Cruzeiro ganhou do Atlético, o mando de campo era do Atlético. E o Corinthians vai lá e faz 1-0. Dá mais tranquilidade. Tem o jogo agora no final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. E depois só na data FIFA retorna em Itaquera jogando por um empate ou até mesmo por uma derrota para levar a partida para os pênaltis. Para mim o Corinthians, antes de começar o jogo, eu dava um pequeno favoritismo ao Atlético por jogar em casa. Mesmo não dando bem na temporada, mas o fator casa, a torcida, né? Aquele até que o Hugo até falou, né? Festa bonita, tudo. Mas o Corinthians fez por merecer, né? O Dorival teve 2 vitórias muito importantes durante a semana, né? Ganhou do Vasco em Januário, porque se não ganha, estaria numa situação muito incômoda na tabela do Campeonato Brasileiro. E dá uma tranquilidade agora, que a gente já sabe quem é o presidente, já foi eleito aí pelos conselheiros, para se reportar, ou alguém tem que cobrar alguma coisa, já sabe quem é. E o time dentro de campo, uma semana muito boa. Para finalizar agora, no final de semana, tem o Palmeiras, clássico, né? Rival histórico. É onde o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e ganhou na Copa do Brasil, eliminando também esse próprio Palmeiras. Mas foi uma vitória muito boa do Corinthians, o Guinegão aí, terceiro gol consecutivo, né? Fez e o Corinthians está para renovar com ele aí, dando oportunidade de mais 5 anos de contrato para ele, Tico. Bom jogador, Vamp, ou por enquanto não dá para dizer? Assim, o Dorival muito coerente, muito tranquilo, né? É esperar, mas é um momento bom. Né? Você tem que elogiar quando o jogador tá mal, não. Tem que elogiar. O menino fez 3 gols em 3 jogos seguidos. Como o Kaique também vem jogando bem. O Kaique é muito habilidoso, bom atacante. Os dois estão indo muito bem no time profissional. Não, e aí é aquilo, né? É o que eu falo. Não é porque muitas vezes é criticado que a gente não vai elogiar, pô. O Corinthians ganhou do Atlético Paranaense fora de casa. Tem que elogiar, Flávio, a atuação do Corinthians. Tem que elogiar que começou o confronto fora de casa com a vantagem. E outra, o próprio Vamp falando, revelando uma garotada que muitas vezes é ignorada, que muitas vezes chegam jogadores caríssimos e não entregam o que a garotada entrega. Você vê o Guinegão. Qual o nome do outro, Vamp? O Kaique. Entendeu? E foi um Corinthians que venceu fora. E se você for ver em Copas, tá muito bem, né? Esse Corinthians. Não na Libertadores, eu sei que você vai querer zoar, mas tá muito bem. E outra, Atlético Paranaense, freguesaço do Corinthians, hein? Desde 2010, foram 29 jogos. O Atlético Paranaense só ganhou 3, pô. De 29 jogos contra o Corinthians. O Corinthians venceu 13 e foram 12 empates. Dos 3 duelos dessas duas equipes em Copas do Brasil, o Corinthians avançou em todas. E é provavelmente isso que vai acontecer. Mas tem que elogiar o Corinthians hoje, né, Flávio? Olha, Pilhador, às vezes a necessidade faz com que você crie situações favoráveis. Ainda outro dia a gente falava sobre eu detonar esse monte de gringos que vem para cá, porque 90%, 95% não serve para nada. E você inibe a entrada de garotos. Com a falta de dinheiro do Corinthians, com a contusão do Yuri Alberto, acabou aparecendo oportunidade para o Guinegão. Se o Corinthians tivesse dinheiro, provavelmente tivesse ainda o Augusto Melo, eles teriam enfiado o pé e trazia qualquer um aí. Traz qualquer mulambada aí, quinto reserva do time da Argentina de segunda divisão. Eles trazem um monte de mulambada
e acabam não dando chance para os meninos. E o Guinegão tá aí, tá aparecendo, tá tendo oportunidade, tá jogando, é isso que eu cobro, é isso que eu quero. Botar a molecada para jogar. Se a molecada não funcionar, você pode ir atrás de jogador de bom nível, mas eles trazem qualquer porcaria em detrimento dos moleques. Por muito pouco o moleque deixa de ter oportunidade. A gente sempre fala aqui, é uma coisa até meio, né, já repetitiva aqui no nosso meio. Em 2002, durante a Copa do Mundo, a Jovem Pan contratou vários ex-treinadores da seleção e tal, e um deles era o Emerson Leão. E a gente fazia os jogos de madrugada, aí o Leão falava assim, bom, acabou, ele era o técnico do Santos, ele falava assim, bom, acabou a transmissão aqui, né, que terminava 3, 4 horas da manhã, agora eu vou treinar a molecada os meninos da Copa São Paulo. Porque o Santos tinha enfiado um monte de dinheiro e um monte de frustração, né? Tinha contratado Marcelinho, Rincon, vários jogadores que não funcionaram. E aí o pai do Marcelo Teixeira, o Milton Teixeira, falou, ó, não tem mais dinheiro. Falou pro Marcelo, você vai ter que botar a molecada. E aí o Leão foi obrigado a botar em campo Diego, Robinho, aquela molecada toda. Tinha uma molecada que tinha vindo de fora, tinha o Elano, tinha... Bom... Enfim, o time do Santos que acabou virando campeão brasileiro, pela necessidade. E aí o Leão montou um baita time, o Santos foi campeão, sempre pela necessidade. Porque dependesse do Santos, ou do Marcelo naquela época, teria apostado em mais, gastado mais dinheiro. É o que eu cobro. Então, antes de você enfiar o pé no dinheiro, gastar dinheiro à toa, dá chance para os moleques. E o Guinegão tem sido uma ótima aposta. Você perguntou pro Vampeta, ele é bom jogador? A gente não sabe ainda porque ele acabou de entrar. Mas ele tá fazendo gol, né? Gol é o que interessa. Se ele fizer gol, ele vai ganhar moral. Ganhando moral, ele vai melhorar a condição dele no clube. E a partir daí, com moral, você vai abrindo espaço para poder ganhar uma condição melhor dentro do futebol brasileiro. Uma vitória muito importante. E depois não podemos deixar de falar sobre aquela palhaçada do cara invadir o campo lá para querer agredir o Hugo, que felizmente foi muito frio. Que até pela situação que ele tá vivendo, né? Entra um idiota lá para tentar fazer palhaçada, ele foi muito frio. Então tá de parabéns o Hugo, mas não pode deixar isso barato, né? Primeiro, o Atlético vai tomar uma baita punição. Espero que o Atlético vá atrás desse cara. Você acha que vai tomar uma baita punição? Ah, com certeza. Invasão de campo para agredir adversário. Lembra quando o Cássio foi agredido aqui na Vila? Que a pela torcida uniformizada, que fez o Santos perder 7 ou 8 jogos, que ajudou o Santos a ser rebaixado? Aí eu acho que não tem muito jeito, não. Não sei se vai ficar limitado só à Copa do Brasil, mas com certeza o estádio vai ser interditado, vai tomar punição. Invadiu, e a segurança é por conta do clube, né? O cara invadiu e empurrou e tal, enfim, tentou agredir. Então, acho que não tem muito como fugir disso, não. A gente vai ter que falar, né, dessa invasão, né, e outra também. O Hugo, como o Flávio falou, foi muito frio, mas também se reagisse estaria no direito dele, né? Tomaria uma baita punição também. Esse é o problema. Você acha? Ele legítima falou, defesa, o cara veio pra te agredir. Mas ele ia ser expulso. Então ele falou, eu pensei antes de fazer qualquer coisa, porque eu seria expulso, poderia prejudicar o time, que infelizmente é assim que funciona, né? É uma tristeza. Mas calma aí. Agora vamos lá. Se ele é agredido e ele reage e ele é expulso, eu espanco a CBF aqui no dia seguinte. Gente, não tem como. Tu vai levar porrada sem fazer nada? Eu concordo com você, mas seria expulso, pode ter certeza. Briga e tal, seria expulso. Ele foi muito bem, ele tá de parabéns. Ele foi muito frio, muito gelado. Não sei se eu teria essa frieza que ele teve. Mas, Flávio, mas é o que eu te falo, ele foi frio, muito gelado, mas graças a Deus era um idiota ali que nem bater sabe. Você vê que o cara vai meio bêbado mesmo e empurra. Podia ser um cara que vai e dá um soco na cara bem dado nele. Podia Aí ser ele poderia reagir, pô. Podia ser um cara que tava com alguma arma, com alguma coisa, você não Exato. sabe. Porque pelo jeito a vigilância não é muito boa lá, né? Pra deixar o cara entrar no campo, pô. Exato. Aí se ele leva um soco na cara, ele tem que reagir. Eu concordo com Mas você. aí ele não seria expulso, você concorda? Seria. Porra, seria um absurdo. Mas é assim que funciona, infelizmente. Você não viu o Juventude Internacional? Isso, exatamente. Foi expulso. O Russo foi. O Alan Russo. Alan Russo. Não viu, não? Eu lembro, E ele foi pra defender o Valência, né? Ele foi pra defender o jogador do Internacional e acabou sendo expulso. E foi um absurdo. A gente falou aqui que foi um absurdo. Aconteceu Só isso com faltava ele. agora. Pronto. Tenho que apanhar. Vai entrar um babaca dentro de campo, vai me bater e eu tenho que apanhar. Aí não, aí tem que mudar a regra. Aí não tem como. É legítima defesa. Com você, concordo 100%. Mas ele teve a frieza, talvez até tendo lembrado dessa história de Juventude e Inter, teve a frieza de, mesmo com esse problema sério que ele está passando, teve a frieza de segurar, saiu de lado e tal, deixou o idiota sozinho e
foi tudo bem pro Corinthians. Ele teve uma grande atuação também, fez defesas importantes. Foi legal. Foi um dia bacana do Hugo, além de ter sido convocado, né? Outro dia foi anteontem, né? Que ele foi convocado. Foi. Então, ótimo. Semana boa para compensar o problema que ele teve lá, da perda dos bebezinhos da esposa dele. Bom, é mais um garoto que aparece no futebol brasileiro. E há quanto tempo, né, Bruno Prado, que não aparecia no Corinthians um jovem tão promissor assim? No Corinthians eu não lembro, de verdade. Qual foi o último jovem promissor do Corinthians? Atacante, acho que faz um tempo. Teve o Murilo, zagueiro, teve o Moscardo, volante. Moscardo não dá pra ser tão promissor assim, né? Foi Paris Saint-Germain. Foi bem Paris Saint-Germain. Não Tá aparecendo, emprestado. Ele foi bem vendido. Ele tá lá no Braga de Portugal emprestado. O problema é que o Corinthians vende em 2 segundos, né? O Murilo foi vendido muito rápido, tá no Nottingham Forest, o Moscardo pro Paris Saint-Germain. Então, o Corinthians acaba vendendo rápido pela necessidade financeira, mas o Guinegão tá aproveitando bem as oportunidades. Ele ontem fez o gol do Corinthians numa boa jogada ali, o Vitinho com o Mateuzinho, ele fez gol, é o terceiro gol seguido dele. Kaique fez o gol do título da Copa São Paulo há 2 anos contra o Cruzeiro, e agora tá tendo a oportunidade de jogar. Então foi uma boa partida do Corinthians. O Corinthians está perto de chegar a uma... Aliás, o segundo tempo foi melhor, né? O primeiro tempo do Corinthians não foi tão bom. O segundo tempo melhorou. O Corinthians está perto de chegar pelo 4º ano seguido na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians, hoje ele não consegue competir no Campeonato Brasileiro por título, mas nas Copas ele tem ido bem, principalmente na Copa do Brasil. O Corinthians foi vice-campeão em 2022, foi semifinalista em 23, semifinalista em 24 e agora está um empate em casa de ser também semifinalista em 25. Então, confirmando a vaga, seria a 4ª semifinal em 4 anos do Corinthians. Na Copa do Brasil o time tem ido bem e tá virando, pelo menos nesse momento, quase que já uma cultura, uma estratégia do clube, né, de focar nas Copas. O time titular do Corinthians, ele no 11 contra 11, as diferenças elas ficam menores, mesmo quando pega um time mais forte, como pegou o Palmeiras, por exemplo. Então o Corinthians vai bem na Copa do Brasil e é um adversário forte para qualquer um. Tá encaminhada aí uma semifinal Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro é um time melhor, mas claro que o Corinthians pode encarar o Cruzeiro. E isso só vai acontecer lá em dezembro, né? Tem esse ponto também, né? A Copa do Brasil tem os jogos de volta logo após a data FIFA, daqui a 2 semanas. E depois só em dezembro. Então, quando acontecerem as semifinais e a final da Copa do Brasil, já vai ter encerrado o Campeonato Brasileiro. Então, vai ser praticamente uma outra situação. Vai ser início de setembro agora, 3 meses, né? Vão ser 3 meses das quartas para a semifinal. Então, vai ser ali, é muito difícil prever como os times estarão lá em dezembro. Mas o Corinthians, super vivo, e nas Copas ele tem sido um time forte já há alguns anos. E o Guinegão, Bruno? Não, é bom jogador? Você acha que já dá pra dizer que é um baita talento ou não? Fez gol, teve estrela, mas não dá pra dizer... Não quero comparar, claro, com o Estevão, com o Hendrick, mas é um garoto que pode entregar muito nesse Corinthians? Acho que ele pode ajudar. Ele não é realmente desse patamar aí de um cara como o Hendrick, que é mais da posição dele, né? Ele é um centroavante, mas ele é um cara forte, um cara que tem boa presença de área. Aí foi uma decisão interessante do Dorival, porque ele perdeu o Memphis e o Yuri Alberto, e ele tinha à disposição o Thales Magno e o Romero. E ele já há 3 jogos ele escala o Kaique e o Guinegão. Muito porque os outros 2 também não conseguem entregar muita coisa pro Corinthians, e ele deu chance pros 2. Os 2 estão aproveitando. Assim, o Guinegão, ele é um cara de área, um jogador forte, um jogador que tá fazendo gol. Ele é um bom jogador, ele pode ser útil ao Corinthians, ele pode ser o centroavante reserva ali do Corinthians. Tem o Yuri Alberto é outra característica. O Yuri Alberto é um cara de velocidade, de força. O Guinegão é um cara mais de área, mas ele pode ser uma boa opção, sim. O Corinthians não tinha realmente uma opção diária mesmo, porque o Thales não é isso, o Romero não é isso. Então ele é um cara de área mesmo, ele é um centroavante. Tinha o Héctor Hernandes, que não dá, não tem condição, não tá nem indo pro banco. Mas o Guinegão é um cara de área que o Corinthians não tinha. Ele pode ajudar, ele não acho que vai ser assim, um jogador brilhante, assim, acho que não, mas ele pode ajudar. Sim, ajuda. Você acha um substituto à altura do Yuri Alberto? Assim, ele pode... Eu acho que é uma opção melhor do que o Romero, do que o Thales. E é um cara de área, é centroavante. O Corinthians não tinha esse cara de área para substituir. Então, eu acho que ele vai ser útil, sim, pro Corinthians. Infelizmente, isso aí a gente já tá vendo alguma coisa para frente, que por enquanto não é
não está acontecendo, mas é bem possível que o Corinthians negocie muito rápido, porque tem sido assim, garoto aparece, o Corinthians não tem dinheiro e o mercado do exterior quer contratar garoto e ele é jovem, faz gol, então é bem possível que ele não fique muito tempo, mas ele é um bom jogador, é um cara de área e que pode ajudar o Corinthians assim até o final do ano. Ele é uma boa opção, é um cara que entrega gol, coisa que os outros atacantes reservas do Corinthians não têm conseguido entregar. Tanto que quando não jogam os atacantes titulares, pro Corinthians fazer gol é muito difícil. E o garoto tá fazendo gol, já fez 3, então ele passa a ser sim a primeira opção de ataque ali para reserva. Agora, eu não vou mentir que eu compartilho da alegria dele. Eu cheguei aqui e vi ele tão eufórico com a vitória do Corinthians, eu dou sorriso junto, eu abraço junto, eu comemoro junto. Mas, meu amigo Marcos André, você também tem motivos de preocupação, né? Por que eu digo isso? E aí, quando você se preocupa, eu me preocupo junto. Não é só na alegria. É aquilo. É na dor, é na alegria. É na riqueza, é na pobreza. Que foi? Você vai contar o quê? Bota aí o microfone. Você vai contar o quê? Você vai contar pros donos por que eu tô em São Paulo? Conta, por que eu tô em São Paulo, Marcos? Porque você tem que trabalhar, viu? Estúdio novo aqui, ó. Lógico, vai Fazer testes, né? fazer teste aqui, ó lá. O outro estúdio tá reformando, ele tem que estar aqui. Pra ver se ele gosta, né? Ô Marcos André, o Corinthians, ele tem preocupações. Mais um desfalque e importante. Porque quando eu imaginei que eu iria elogiar o Mateuzinho, e o Mateuzinho tá bem no Corinthians, tem que elogiar. Tá bem, né? O Félix Torres que dá susto a todo tempo, né? Esse cara não tem que ir embora logo, não? Não, mas é mano? engraçado que na seleção ele joga bem, né? Ele tem proposta, mas com a camisa do Corinthians ele ainda não desandou. É falha atrás de falha. O James Rodrigues também joga bem na seleção. Ah, tem isso, né? Mas no Corinthians, pra mim, não emplaca. E pra lateral direita não tem outro. O Mateuzinho, por incrível que pareça, tá melhor mesmo. Tá jogando bem, deu passe pra gol ontem. Vem jogando melhor do que se esperava, ou esperava. Mas o Félix Torres, ele sempre tá deixando a desejar. E olha que é amigo do Arboleda, mas não tem como eu aliviar, viu, Félix? Meu amigo Arboleda me liga, nunca mais falou comigo. Mas a gente conversar sobre o Félix Torres. Que loucura, irmão. Você tá debatendo sua relação com a Arboleda mas ele é amigo. no programa. Ele é amigo do Félix Torres, de repente um papo comigo e o Félix Torres, ele melhora. Você tá tava lá com o carente? menino É isso, também? você tá carente? Não, Arboleda, liga pro Vampeta. Liga pra mim pra conversar Ele com o tá Félix Torres. carente. Liga pra mim pra falar com o Félix Torres, pra dar uma orientação, que ele tá meio perdido. Mas não é orientação, né, Vampeta? Porque você falou que ele não emplacou. Não, pelo Não contrário, emplacou, ele só não. erra. Só erra, então. Não é que ele não emplacou, ele tá uma bosta. Aí o outro só acerta, então. Ué, o mas outro só tá. acerta. Ele tá. O Edson- Ele só erra. Isso é uma ignorância, pô. Não pode Porra. ser assim, pô. Não Não é que ele não pode emplacou. ser educado, pô. O outro só acerta, então tem que conversar. Quem é o outro? O gigante, o monstro do Arboleda. Voltou a treinar, Arboleda, recuperou, né? Tá treinando. não, Bruno, na relação aí não, do Equador? Não, Sacaram vou mesmo? procurar se tem Que convocação loucura, do Equador. gente. Que loucura. Ele agora quer saber da escalação do Equador. Porque o Félix Torres vai pra seleção direto e o Arboleda não tá indo. Ele é convocado. Arboleda voltou a treinar com cabelo novo, pintado. Aí, tá vendo? Quem sabe, Olha aí, Marcos quem André. sabe dar um trato no cabelo do Félix Torres, ele volta a jogar bem. Ó, só pra informar aqui, ó. Mateuzinho sentiu dores na coxa direita e teve que ser substituído, né? Foi ali, o problema aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o Mateuzinho deu uma arrancada e aí ele imediatamente levou a mão na coxa. Vamos lembrar que o Corinthians, ele já tá sem Matheus Bidu pro Clássico porque tá suspenso. Aí tá sem Yuri Alberto, que tá em recuperação da cirurgia da correção da hérnia inguinal. Aí tá sem o Carrilho, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, Martínez, que fraturou o dedo e teve que operar a mão esquerda, e agora Mateuzinho e Matheus Bidu. Pro jogo, Flávio, contra o Palmeiras. É jogo em Itaquera? É. Ontem eu tava num evento, por sinal, queria deixar claro aqui, tá? Eu e Vampeta fomos muito bem pagos, cara. Cara, um evento com um cachê aí. Aí agora dá pra falar, porque ele tá aqui, viu, Marcelo? 3 dias.
Arruma evento que ele vem trabalhar no estúdio. O quê? Só arruma evento que ele vem pro A estúdio. gente tava num evento ontem e Marcos André falou: Corinthians é favorito pra esse confronto contra o Palmeiras. Com todos esses desfalques, primeiro eu quero saber de você, meu amigo, não abaixa a cabecinha, não. Você continua achando o Corinthians favorito contra o Palmeiras em Itaquera sem todos esses jogadores? Sim. E cara, Itaquera, Corinthians favorito. Ganhou o Paulista, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, é favorito domingo em Itaquera. Sim. Olha aí, Flávio Prado, ele empolgou de vez. Caiu em Itaquera, já era. Já era. Aí, Flávio Prado, realmente o Corinthians é favorito? É. Lembrando, Yuri Alberto, Carrilho, Martínez, Mateuzinho e Matheus Bidu. Mesmo que tivesse todo mundo, não seria favorito. Não quer dizer que não vai ganhar. Mas favorito Palmeiras e Corinthians sempre vai ser o Palmeiras. Não, aí eu discordo. Aí eu já vou discordar. Ué, o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Eu sei. O Corinthians ganhou a final do Paulista. Eu sei. Pô, não é mas tão olha o favorito elenco assim. de um e olha o elenco do outro. A condição é diferente. Agora, Mas tá fora de casa o Palmeiras. é até melhor. O Palmeiras, se fosse em casa, talvez fosse mais difícil. O Palmeiras tem dificuldade para ganhar em casa, é verdade. Fazia tempo que não ganhava, ganhou agora do esporte. Fora. Ó, deixa a gente só ir pra um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Então, o Palmeiras, ele gosta muito de jogar de maneira reativa, né? Ele funciona melhor de maneira reativa. E o fato dele jogar fora não implica muita coisa. Estou falando por elenco, estou falando pela condição de cada um, de trabalho, toda a condição. Você tem opções de banco muito melhores e tal. Mas isso quer dizer que já ganhou? Não quer dizer que já ganhou. Mas o favorito entre Corinthians e Palmeiras sempre é o Palmeiras, nesses últimos anos. Embora aconteçam coisas desse tipo, como você falou. Ele chegou a eliminar o Palmeiras e tal. Chegou a ganhar do Palmeiras jogos importantes. Mas o favorito sempre é o Palmeiras. E outra coisa, né? Não dá pro Palmeiras vacilar mais, porque agora é a briga direta com o Flamengo pelo título. Se o Palmeiras quiser continuar brigando pelo título, eu não acredito que o Flamengo tenha problema contra o Grêmio. Se ele der mole nesse jogo aí, é bem possível que o Flamengo dê uma disparada e vai ser difícil segurar o time do Flamengo do jeito que ele está jogando. Então o Palmeiras não pode se dar o luxo de tropeçar em Itaquera, ele tem que ganhar o jogo. Ou seja, estaremos de mãos dadas no fim de semana. Estaremos eu e você torcendo pelo Corinthians juntos. Olha que dia especial. Você viu que dia Eu tô especial? torcendo pelo Corinthians. Você viu que dia especial? Você podendo me ajudar? Mas se der uma merda, eu também não vou ficar triste, não. Entendeu, Fábio? Porque... Vale a pena? Não viu aquele filme, não? Vale a pena. Não viu aquele filme, não? O amigo do meu amigo é meu inimigo. Como é o nome do filme lá? Você chega a fez? esse ponto, cara. Hã? Você não vai lamentar uma derrota do Corinthians porque vai ajudar o Flamengo. Nem um pouco. Vai ajudar a ferrar o Flamengo. Né? Eu vou torcer pro Corinthians a 1000 pra ferrar o Palmeiras. Mas se por acaso não der, eu também vou ficar triste. Ferra o outro, né? Não vou ficar triste, não, viu, Flávio? Você tá tranquilo domingo, né? Domingo eu tô que der. tranquilo. Domingo eu estarei aqui com o Nilson César aqui mesmo. Eu sento aqui também, pirata. Nos jogos aqui, ó. Olha ali, ó, o telão tá ali. Vou ficar tranquilinho. Gol do Corinthians, estamos ferrando o Palmeiras. Mas Flamengo e quem domingo? Grêmio. Pô, o Grêmio também aí é foda, tá sem problema. Não conta com o Grêmio- Conta Grêmio com no aqui, lá Maracanã. não dá. Não dá. Depois que já contou Tico e 1, 2, Tico. 5, como foi que Jesus falou em português? 5. 5. 5. 5. Depois disso aí, nunca mais o Grêmio foi o mesmo. Um é casual. Mas. Dois? Hã? Pode ser, aconteceu. 5-1. Aí, Aí, ó. ó. Aí, ó. Aí, depois disso, o Grêmio nunca mais se encontrou. Mas a verdade é o seguinte, falando sério, eu acho que o Corinthians é o favorito pra ganhar o jogo mesmo da Itaquera. O Palmeiras vai traumatizado.